Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui em mais uma resenha Fest e o nosso convidado de hoje é o Bernardo Chalfun, que tem uma visão empreendedora, uma visão mais voltada para o mercado e que pode nos ajudar a responder algumas perguntas relacionadas à avaliação e como valorizar isso e abrir um novo mercado. Então, na verdade, assim, queria um pouco da opinião dele sobre o que ele acha da avaliação virar um novo produto não, na verdade, assim, valorizar a avaliação e para que isso vire um novo mercado, melhor falando, em relação à fisioterapia. Oi, Natália. Beleza? Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom, existe já esse mercado. Se a gente pensar em laudo, olhando pela lógica do laudo, ele já existe. Então, você vai fazer qualquer tipo de exame médico, existe o ato do exame em si, tem um laudo, que é uma avaliação na ótica médica, e ele é valorizado por si só. Então, o ato da avaliação fisioterapêutica por si só, ele tem que ser valorizado. Olhando por outro ângulo, é o ponto de partida e é o momento onde, se você errar esse ponto de partida, você errou todo o percurso que vem depois. Agora, para não fugir de sua pergunta, pode ser que se torne um mercado à parte a avaliação? Sim, por que não? A gente pode chegar num ponto onde pessoas vão até nós ter o nosso laudo, vou pôr entre aspas, a nossa avaliação para retornar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não pode estabelecer uma rotina de prevenção e tratamento porque mora no interior, porque mora em outro estado. Mas vem especificamente para o profissional X colher esse laudo, que por isso é importante de se ter uma unificação de alguns termos, de uma padronização, de uma quantificação, e voltar, claro que com cuidado do fisioterapeuta, sabendo para quem que ele vai levar o laudo, com uma linguagem mais acessível para que ela consiga aplicar na cidade dela, com o fisioterapeuta do cotidiano dela, ou com um profissional de educação física da escolha dela. Então isso vira assim um laudo. Aí vai uma questão que é um tapa na cara já da galera, né? Esse laudo, eu vou fazer... A pessoa vem vamos pegar aí, vem do interior da Bahia aqui para Belo Horizonte. Aí vem para a sua avaliação, quanto que você cobraria? Só o que ela vai gastar de avião ou ônibus, o tempo e tudo, faz sentido ser uma avaliação e cobrar apenas como mais um encontro? É uma reflexão que a gente tem que ter. Então esse posicionamento de como a gente vai vender tem que estar intimamente ligado com o valor agregado e o valor de venda. Então eu vejo sim a possibilidade da avaliação se tornar um produto em si, assim como ela é parte fundamental de um processo, começo, meio e fim de um tratamento, seja ele qual for. Na verdade, assim, quando a gente discute, a gente conversa muito, eu, Bernardo, Luciano, em relação à própria parte da avaliação do contexto da fisioterapia, o que eu acho assim, como a gente vive num processo de crescimento da própria profissão, a profissão começou muito vinculada ao médico. Então o fisioterapeuta era quase que um técnico que repetia algo que não tinha esse processo de diagnóstico, de prognóstico. Então assim, isso hoje está muito forte, porque o nosso modelo de atuação não é um modelo médico. Então se eu tenho um diagnóstico médico, eu vou fazer a minha avaliação para ter o diagnóstico fisioterapêutico. Então isso é importante, assim, todos nós estarmos com isso muito claro, porque aí não tem como eu fazer um tratamento se eu não tenho uma avaliação da fisioterapia. Então, assim, o diagnóstico médico ele vai me orientar em qual tecido está lesionado, em que tipo de lesão, o mecanismo da lesão ou da condição de saúde. E a partir do momento que eu tenho isso claro, eu vou fazer a minha avaliação que tem a ver com o movimento e não tem a ver com a doença. Então, é uma avaliação voltada para o cliente e a individualidade, que é exatamente o que o mercado quer hoje. Então, assim, às vezes eu fico chateada, a gente já conversou internamente aqui, que existem alguns fisioterapeutas que não cobram pela avaliação. Então, como é que é isso, Então, se a gente mesmo não faz uma valorização de uma etapa tão importante, como é que o outro vai valorizar isso? Então, começa errado por nós, Então, eu acho que tem que ter uma autocrítica aí de como que o próprio fisioterapeuta enxerga a avaliação. E se você for olhar, segundo regulamentação e leis, entre aspas, do COFITO, é ilegal o fisioterapeuta conceder uma avaliação de forma gratuita ou não realizar a avaliação. Só que sim, sob o olhar da lógica e de mercado, não precisava nem dessa lei. Eu chamo que não faz sentido, é incoerente, é até imoral sobre o sentido da gestão, então não precisava nem de ter essa obrigação. Pensa que é o seu cartão de visita. Então, tirando essa situação que a gente colocou, se pode virar um mercado, você dá uma avaliação e ele ser o produto em si, que a gente já viu que existe essa possibilidade. Pensando agora,
Um cliente que vai executar, e começa pela avaliação, toda uma sequência de um trabalho. Qual a impressão que o cliente vai ter se você ou não fizer a avaliação, ou dar gratuito, ou cobrar muito barato? Então vamos para a terceira opção, que é dentro da legalidade, porque dar gratuito ou não fazer, a gente já desconsidera aqui, né? Já não existe. Agora, você não valorizou o seu ato, igual eu vejo com muita frequência, e aí vou entrar no mundo Pilates e no mundo dermatofuncional, por exemplo, que isso ocorre o tempo todo. Ah, mas é uma forma de captação. O cliente vem atraído pelo baixo custo ou gratuidade, né, desse processo inicial, para tentar convencer ele a pagar. Ou seja, qual o seu posicionamento? A sua barganha é pelo preço ou pelo preço baixo ou pela sua expertise e competência? Eu brinco muito com essa analogia. Se você tiver uma etiqueta, assim como existe etiqueta em loja de roupa, o que estaria escrito nessa etiqueta do seu conduta profissional? Fisioterapeuta em liquidação ou fisioterapeuta raro, de luxo, enfim. Exato. É uma brincadeira, é óbvio, mas a percepção que eu tenho quando um primeiro contato ele é bem valorizado e eu até gasto, agora pensando em dinheiro, vamos colocar um valor aqui. Se o cliente gasta, por exemplo, R$200 com uma avaliação, qual o sentimento que você acha que ele vai ter no depois desse contato? Bom, se a avaliação é 200, eu espero que a sequência seja algo parecido com 200. E é natural, de repente, que a sequência seja um valor por hora mais baixo que a avaliação. Via de regra, o mercado faz dessa forma. Agora, se você já coloca um valor baixo, a percepção do cliente está nivelada por ali. Então não faz nenhum sentido o valor da avaliação ser um valor muito baixo, porque ele é um primeiro contato, um cartão de visita, como a gente gosta de usar a analogia, já jogando para baixo, e a percepção do cliente é que é aquele nível de valor. Então desvaloriza. E aí um outro ponto para reflexão que eu gosto de usar é o seguinte: a avaliação é pontual. Nós, consumidores, a gente tem mais conforto em pagar algo quando a gente sabe que é ali, aquela vez só. Definido. Então, vamos supor, fazer uma brincadeira. Se a avaliação for 500 e a sessão, vou pôr entre aspas porque eu não gosto muito desse termo, o atendimento depois, se for R$100 por atendimento, ufa, 500 era só uma vez. Isso. Então, vá lá. Agora, inverte. Minha avaliação é 100 e os atendimentos são 500. Aí a pessoa trava. Até porque sabe que o orçamento fica muito maior. Então, assim, o momento como a avaliação é um ato inicial, é claro que as reavaliações também são muito importantes, devem inclusive ser cobradas, mas o cliente tem uma aceitação maior em pagar algo com mais valor agregado, até valor financeiro, nesse momento pontual. Então, existe uma lógica do consumidor de falar, eu aceito pagar. Vou dar um exemplo aqui que muitos até já fazem. Quando é uma venda de palmilha biomecânica, a avaliação junto com a palmilha, que pode chegar a um valor aí de 500, 600 reais, 200, 300 de uma avaliação com 300 da palmilha, o cliente aceita, às vezes um cliente sem tanta condição financeira, porque ele sabe que tem um começo, meio e fim, é o orçamento que ele leva em questão. Então o cliente fala assim, uma consulta é 200. Quantas vezes, aí eu vou direcionar os pais e mães, quando a gente não encontra um médico, um pediatra para quem é papai ou mamãe, e a gente fala assim, então vamos na consulta, porque eu sei que a consulta vem de 3 em 3 meses, não é algo rotineiro. Então a avaliação eu vejo que ela tem que ser valorizada por uma aceitação também de mercado, fazendo essa analogia até com a consulta médica. E claro, a gente tentar valorizar os encontros, as sessões depois, mas a avaliação em si é mais fácil da gente julgar um valor mais alto. É esse o ponto que eu quero colocar. E aí, na verdade, fazendo um gancho, assim, em sintonia com o fato de avaliação não ser tão subjetiva e não ter um laudo, porque aí você vai ter vergonha de cobrar algo caro que não tenha um documento, um valor, que tenha um parâmetro, né? Então, assim, quando você não tem uma avaliação que te traz esse processo quantitativo, que você tem a comparação e que o paciente consiga enxergar aquele laudo, aquele relatório como um valor, faz toda a diferença. Né? Porque aí o próprio profissional vai falar assim, nossa, essa avaliação ela tem uma
um passo a passo, um comparativo, e aí eu consigo até cobrar o valor real desse produto, né? Porque aí vira um produto, é isso que você Sim, perfeito sua colocação. Serviços, olhando aí a parte conceitual, serviços, a primeira característica que distingue serviço de produto é intangibilidade. Então, serviço por si só é intangível. O que eu quero dizer com isso? É intangível, eu não pego, eu não apalpo, eu não cheiro, ele é abstrato. Então, agregar valor e o cliente ter uma percepção de valor, de algo abstrato, é difícil. Então, exemplo, prova dos 9. Você vai em um hotel e às vezes o serviço do hotel, através da cordialidade, da educação, do acolhimento, faz você se sentir confortável, mas é a instalação física do hotel que faz assim, por isso que eu paguei mais caro. Porque às vezes só a cordialidade para o cliente que está consumindo um serviço, é difícil da gente ter esse sentimento. Por isso que a gente vai num restaurante, a gente olha as instalações e tudo, e não o ato do serviço em si. Então, em serviço, tudo que a gente tangibiliza, fica mais fácil do cliente se sentir confortável para falar assim, legal, valeu a pena. Isso. Então, esse ponto é fundamental. Você fez um gancho muito bom. Em serviços, você tendo um relatório com cor, com design bonito, com uma tecnologia envolvida, com gráfico, com vetor, com isso e com aquilo, tangibiliza todo o raciocínio clínico e a ciência que está sendo aplicada e o cliente enxerga. Está explicado porque mentalmente, ele não fala isso. Isso vem de forma subjetiva. Ele infere, tem esse sentimento de que valeu a pena. Por causa de um papel, por causa de um gráfico, por causa da embalagem. Eu brinco muito com isso. Se eu te vender uma colher de brigadeiro a R$10, você vai achar super caro. Se eu embalar em cetim com fita de ouro, você vai achar que é muito barato. Na verdade, o brigadeiro era o mesmo. Tem outro ponto muito legal aí, que é o seguinte. Quando o cliente percebe que a fisioterapia está dando certo ou não, vocês já perceberam que às vezes o cliente, você fala assim, e aí, você acha que você melhorou, dona Maria? Pois é, não, acho que sim. Essa coisa embromada, sonsa. Quando você coloca antes, depois, numa avaliação, você tinha esse número, agora você tem esse, mesmo que a pessoa não tinha antes aquele sentimento firme, ela, nossa, que legal, que seja uma melhora postural, que seja uma melhora, por exemplo, vamos falar de algo técnico que eu sei que é muito usado no FAST, a dorsiflexão, que é um parâmetro, inclusive, que está relacionado a várias lesões no esporte. Então, eu vou falar com o cliente, eu corro e a minha fisioterapeuta mostrou que ao longo do trabalho eu ganhei 8 graus de dorsiflexão. Quando que eu ia como cliente perceber isso? É difícil da gente como cliente falar assim, eu acho que está com a mobilidade, não tem como. Então, quando ela me mostrou isso, eu falei, nossa, legal, o trabalho que está sendo feito, valeu meu tempo, meu dinheiro investido, então fez sentido. Então, o cliente fica confortável com a situação. Isso é saber vender, pessoal. Então, quando a gente tem essa ferramenta, a gente vende o nosso serviço melhor. E quantas oportunidades vocês acham que vocês têm usando o FAST? Inúmeras. Sai um pouco dessa caixinha. Tem atletas amadores espalhados no Brasil inteiro. O mercado está aberto. Nivele por cima. Crie uma avaliação espetacular. Crie uma apresentação utilizando telas do FAST. Usa muito a lógica da pré-temporada. E como corredor super amador, diga-se de passagem, até vergonha de falar que eu sou corredor, mas como corredor, como esportista amador, a gente no início do ano, como todo mundo tem meta de emagrecer, meta de esporte, meta de tudo, depois do Réveillon, né? A gente está mais predisposto, aí eu estou falando como cliente, a gente está mais predisposto a falar assim, não, vamos embora, que legal, isso até serve de combustível para a gente aderir melhor ao esporte. E se eu vou aderir melhor ao esporte, quem que fica muito feliz com isso? Personal, professor, por quê? Ele tem mais receita, então ele me vende mais treinamento, ele me vende mais assessoria, então faz todo sentido, toda a cadeia do esporte sai ganhando. O cliente por ganhar saúde, ter uma adesão maior, o profissional da educação física por ter o seu cliente mais comprometido, mais engajado e com risco menor de lesão, e você, fisioterapeuta, por agregar valor no seu atendimento e ter um retorno financeiro de algo que está sendo feito com muito carinho. Então faz todo sentido. Não, e essa questão que o Bernardo colocou, eu acho fundamental, porque não tem como o fisioterapeuta hoje ficar sem emprego, se você for olhar essa ótica da atividade física. Porque pensa o seguinte, as pessoas querem se manter saudáveis por uma questão, obviamente, de saúde, mas também por estética, né? Então o Brasil tem muito isso. A gente sabe que o Brasil hoje é o segundo país no mundo com maior quantidade de crossfit, né, de boxe,
e também de academias. Então, na verdade, se você pensar que as pessoas têm esse movimento de se manterem ativas e que o efeito nocivo, né, vamos falar assim, o efeito colateral da atividade física vai ser lesão, né, lesão musculoesquelética. Então, na verdade, o fisioterapeuta entra num papel importante de mostrar isso para o dono do box, para o próprio cliente, para o cara que tem assessoria de corrida, etc e tal. Porque você vai estar economizando para o cara, porque a gente sabe que se o cara machuca, ele vai parar de pagar a mensalidade, vai parar de pagar a planilha, e aí vira uma cadeia grande de absenteísmo, de ausência no esporte. Propriamente o atleta amador ou profissional vai ter os seus prejuízos físicos e emocionais. Então, assim, olha a quantidade de oportunidades, né? Eu costumo falar isso em aula, quer dizer, todo bairro tem no mínimo 3 academias, então como é que é essa lógica, né? Então, assim, a gente tem que passar do ponto de ficar no passivo esperando todo mundo chegar até a gente, e por que não mostrar um projeto empreendedor dentro de uma academia, no box de crossfit, enfim, né? Então, e eu vou adicionar uma pimenta nessa conversa. Eu já fui dono de academia. Sim. E eu era de uma época, eu vendi tem quase 4 anos, que era senso comum, meio que era obrigatório fazer avaliação. Isso caiu por terra. Sim. Então, eu até tenho um cliente que presta serviço a uma grande rede aí de academias, que ele falou, nossa, Bernardo, nos últimos anos meu faturamento com avaliação de academia caiu demais. Mas me explica melhor, por que caiu? Pelo simples fato da rede falar assim, não é mais obrigado. Falei, bem feito. Óbvio que eu não falei, não desejo isso pro meu cliente, mas veja bem, pessoal, que tapa na cara desse meu cliente e nós, do nosso como todo, não é específico dele. Nós ganhávamos mais dinheiro com a avaliação academia quando era obrigado. Ou seja, o cliente era obrigado a pagar uma avaliação, era um rito, aquelas avaliações mais antigas, posturais, até com teste submáximo de esforço, eu falo porque eu avaliei muito na minha vida. E aí o cliente era obrigado, mas não fazia sentido. A gente fazia, o colega educador físico recebia sem graça, não aplicava nada no treinamento, ou muito pouco, e vida que segue. O mundo mudou. Isso. Então, pegando esse case, né, por elegância não vou citar o nome da rede do meu cliente, mas pegando esse gancho dele, que é importante, é faturamento que caiu. O cliente tem que desejar fazer a avaliação. Lógico. É claro que seduzir o colega educador físico, falar, olha, e seduzir o dono do CrossFit, da academia, é um caminho para a gente empreender. Super de acordo. Mas quem paga é o cliente. Então quem tem que ficar encantado e falar assim, eu quero investir para ter um treinamento melhor, para conhecer os meus limites, quem define isso é o cliente. Então, como é a sua avaliação? Ela seduz o cliente? Ela realmente, você pagaria para você mesmo? Reflete. Então isso é um tapa na cara, de falar assim, não me dão mais oportunidade, ou não se obrigam mais a fazer avaliação. Legal. Se não dão oportunidade, não obrigam, criem a própria oportunidade, mostre que você é diferenciado, faça um trabalho pessoal de marketing digital, de marketing pessoal, para mostrar o tanto que você agrega na vida das pessoas. Pessoas pagam por soluções e não porque elas são obrigadas a pagar. O mundo está sendo absolutamente desconstruído nessa velocidade que sufoca, justamente mostrando o dinheiro corre para onde o consumidor quer. Essa lógica não pode ser rompida. Então, na avaliação, ela foi rompida. Prove que sua avaliação é boa. Mostre o quanto ela melhora na vida, o quanto ela melhora para o desempenho, o quanto dá ferramenta para o educador físico trabalhar melhor e com menos chance de risco. Só que você tem que se vender, você tem que se mostrar. Então, você tem que sair dessa zona de conforto. Porque eu estou falando um caso real. Desobrigou e caiu na ordem de 70%. Ou seja, ele vai ter que se reinventar tem que se nesse reinventar. novo produto, né? E tem que mostrar que faz sentido. Faz sentido, então é o cliente que tem que querer comprar. Então tem que se investir cada vez mais em avaliação. O FAST ainda vai evoluir muito e é o caminho correto disso tudo. A ciência vai continuar evoluindo. Se a gente não for ator principal disso, mostrando que o fisioterapeuta está preparado para esse mercado, perdemos uma ótima oportunidade. Não, e é preocupante, né? Porque, assim, tá todo mundo acompanhando essas mudanças e essa evolução e a própria revolução, né? Que eles estão falando que é a 4ª revolução industrial por causa da tecnologia. A fisioterapia está sendo colocada como uma das profissões que vão desaparecer ou vão mudar, né? Então, assim, isso é muito chocante, né? Porque todo mundo está aqui na sua zona de conforto e quando o Bernardo fala que a gente tem que trazer soluções, na hora que ele falou essa palavra solução, eu já pensei exatamente que a fisioterapia é solução para diversas queixas musculoesqueléticas. Então não sou eu que estou falando isso, é a ciência. Então quando a gente vê aí várias das grandes cirurgias ortopédicas
tendo o mesmo resultado que fisioterapia, é muito mais barato e menos nocivo fazer fisioterapia, uma fisioterapia bem feita, claro, não é 100 sessões de fisioterapia, isso não existe, né? Então é fazer algo objetivo, assertivo, que a pessoa vai 2 vezes na semana, você vai orientar, você vai ter uma meta. Então, assim, o relatório do FEST, que eu acho muito legal, é que ele vira uma meta. Então a fisioterapia não fica algo monótono, aquela coisa chata, que todo mundo aqui já fez físio, mas se você tem uma meta, olha, eu preciso ganhar 8 graus de adendo de dorso, eu preciso melhorar a força em tantos %, o paciente vai querer fazer porque ele vai ficar motivado. Então a fisioterapia muda, em vez de ser algo lento e ineficiente, para algo rápido e motivacional, por exemplo. Então muda a lógica completamente. Então, assim, o que eu fico incomodada é que às vezes as pessoas não estão enxergando isso, e às vezes nós vamos deixar a fisioterapia acabar, ou a fisioterapia não ter o valor do que tem, porque a ciência já mostrou que a gente é eficiente, a tecnologia está aqui para ajudar, e a gente vai continuar no papel, vai continuar fazendo a avaliação postural que demora 50 minutos, não faz o menor sentido, né? E eu vou colocar uma outra você me fez refletir sobre outro ponto. Eu, por exemplo, adoro joguinho de celular. Quem não, né? Mas um dos pontos é uma indústria bilionária que ela pega num ponto, ela gamifica. Então você coleta moeda, você coleta poder. Isso. Quanto mais você usa, você tem... Por que não, pegando exemplos de uma avaliação bem feita, você não pode, de certa forma, gamificar o seu tratamento? Super legal. Então, por exemplo, cada grau de ADM que ele ganhar, ele vai ganhar um prêmio. Para você é maçante a fisioterapia. Sim, sim. Ela não é algo delicioso que o pessoal comemora fazer um trabalho específico para HDM. Eu acho super, incomoda demais dorse, eu sofro com isso. Então, se o fisioterapeuta, através de quantificação, tiver habilidade, tiver jogo de cintura, criatividade serve para isso também. Você pode gamificar, você pode colocar metas de retorno ao esporte, você pode fazer uma série de abordagens que tornam o processo mais gostoso. Inclusive, minha sugestão é, gamifica para ser mais resolutivo. Isso. Ele passa de fase se ele bater a meta. Então, a meta é ele atingir tal ponto em 8 encontros. Se ele bater em 7, um almoço por sua conta. Não sei. Eu estou dando exemplo aqui. É óbvio que não tem regra do bolo, de bolo. Não tem receita, né? Não tem receita. Seja criativo. Quanto mais você dominar o assunto, mais você vai ter ideias e vai conseguir transformar essa relação fisioterapeuta-cliente, fisioterapeuta-paciente, numa relação harmônica, gostosa, que a pessoa vê sentido. Isso. E aí, quando vê sentido e soluciona um problema do cliente, ele não se importa em investir. Não é mais um custo, e sim um investimento na qualidade de vida e na saúde. Exatamente. Né? Show de bola. Então, acho que é isso, né, galera? Assim, essa fala minha e do Bernardo é bem provocativa, né? E a gente acha que o nosso papel é um pouco isso também, é fazer uma autorreflexão e uma provocação para tirar um pouco a gente da zona de conforto, até porque, querendo ou não, a fisioterapia está em risco aí se a gente não mudar as nossas atitudes, mudar as gerações e ter essa visão empreendedora e tecnológica. Então, na verdade, a tecnologia, a gente usa a tecnologia no dia a dia para facilitar a nossa vida em várias questões. Por que não usar uma ferramenta profissional que vai te dar todos esses benefícios? Que é usar a ciência na sua mão, ter um relatório que você pode gamificar, essa ideia do Bernardo foi fantástica, e ter um trabalho e um resultado eficiente, né, para o próprio paciente. Então, eu acho que é isso, assim, o caminho está aí, a questão toda é a gente se movimentar e querer uma fisioterapia melhor e principalmente trazer esses benefícios para os nossos pacientes. Obrigada, Bernardo, mais uma vez. Sucesso, pessoal. Qualquer coisa, mandem perguntas e a gente responde na próxima. Um abraço para vocês. Tchauzinho. Até mais. FEST, a melhor maneira de avaliar e prevenir lesões no esporte.